Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. E hoje eu vim comentar com vocês as minhas 4 leituras que eu finalizei no mês de fevereiro de 2023. Depois de ter finalizado sei lá quantos livros em janeiro, que eu tava de férias, em fevereiro eu finalizei 4, que não são muito grandes, porque o ano letivo começou e jogou na minha cara a quantidade de tempo que eu preciso me dedicar ao trabalho. O ano letivo já começou com tudo, já tive avaliação para bolar, para corrigir também. E é isso aí, a vida tá acontecendo, né? Mas tive leituras muito boas em fevereiro. Uma que eu não gostei muito, que é a primeira que eu vou apresentar para vocês. Só antes de comentar livro a livro, queria lembrar que se alguém quiser adquirir qualquer desses livros, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, que por favor utilize meu link, que sempre fica aí no box de descrição, porque comprando por esse link você não paga nada mais por isso, e eu recebo uma pequena comissão pela venda. Vamos às leituras então, começando pelo História de Roma, do Pierre Grimal, pela editora Unesp. Eu estou participando do clube de leitura Isto Não é Filosofia, do Vitor Lima, da Evelyn Lima, e eu vou guiar em breve uma leitura sobre a história de Roma, que não é esse livro, é o livro SPQR, da Mary Beard, que é um livro muito bom, inclusive estou relendo, em breve ele aparece aqui de novo. Mas eu queria algumas leituras complementares e que fossem um pouco mais, talvez, didáticas, um pouco mais explicativas e um pouco mais rápidas, porque o da Mary Beard é excelente, mas ele é um pouco labiríntico e ele pode confundir o leitor com a cronologia. Então eu queria algum livro que me ajudasse um pouco nessa organização da cronologia, dos acontecimentos, essas coisas. Que não foi o caso desse livro, infelizmente. O Pierre Grimal foi um historiador e latinista francês, bastante entusiasmado com a divulgação histórica de Roma antiga. E aqui ele faz uma abordagem cronológica, mas ele faz uma história meio narrativa, de um jeito, entre aspas, literário, e com pouca definição dos conceitos, que era o que eu estava precisando. Assim, eu queria uma coisa mais técnica e não foi o que esse livro me deu. Ele é um pouco também rápido demais, meio corrido. O livro tem 11 capítulos, mas dentro desses capítulos não há subdivisões. Mas além de ele não ter atendido às minhas expectativas, esse é um problema meu, né? As expectativas são um problema meu. Mas eu acho que o livro em si também tem alguns problemas. Por exemplo, ele não cita nenhuma referência bibliográfica, nem ao longo do texto e nem no final. Eu acho que tem momentos aqui em que não existe criticidade por parte do autor. Ele vai mencionando alguns personagens históricos de forma muito simplista, elogiosa, sem mostrar a complexidade desses personagens históricos e como é que as ideias deles estão localizadas ali nessa época. Então esse aqui é um livro que eu não vou usar na minha preparação de aulas e de guia de leitura para o livro SPQR da Mary Beard. Eu vou usar o livro do Pedro Paulo Funari, pela editora Contexto, chamado Grécia e Roma, que eu achei muito melhor nesse quesito, em vários quesitos, né? Tanto no quesito rigor histórico, que para mim é muito importante, quanto nessa parte didática e mais técnica que eu estava procurando. E a tradução da História de Roma é de Maria Leonor Loureiro. Também finalizei em fevereiro uma leitura que eu já tinha tentado fazer antes e não tinha conseguido, eu tinha abandonado temporariamente, mas agora eu li inteiro e amei, que é o livro Harun e o Mar de Histórias, do Salman Rushdie, pela editora Companhia de Bolso, tradução da Isamara Lando. O Harun, que está aí no título, é filho único, a mãe se chama Soraya e o pai se chama Rashid Khalifa, e ele é conhecido, o pai é conhecido como o Mar de Histórias, porque ele é um excelente contador de histórias, ele encanta as plateias com as suas histórias, inclusive ele é contratado pelos políticos na época de eleição para fazer essa espécie de encantamento por meio das palavras com o público. Mas o que acontece é que a Soraya resolve abandonar o Rashid e o seu filho Harun e fugir com o vizinho. O vizinho é um cara muito mais prático, enquanto o marido dela, pai do Harun, é um homem sonhador e vive nessa fantasia aí das histórias. E depois que ela vai embora, o pai do Harun fica muito arrasado e o filho ainda coloca pá de cal no pai, porque ele fala, assim como o vizinho fazia,
ele fala que as histórias que o pai conta não servem para nada, despreza essa coisa da ficção do pai. E o pai fica arrasado. Tanto que o mar de histórias seca. Ou seja, ele não consegue mais contar histórias. E isso é um grande problema, porque é o ganha-pão dele também. Além de ser, né, uma destruição de sonhos, que é extremamente doloroso, é um duplo coração partido aí que o Rashid sofreu, ele ainda depende disso para sobreviver. Então eles estão em apuros e o menino se arrepende de ter falado isso pro pai, ele percebe que foi um momento de raiva e ele vai resolver ajudar o pai a recuperar o fluxo das histórias na cabeça dele. Esse é o primeiro capítulo. Os outros capítulos, o negócio vai ficar muito fantasioso mesmo, porque o menino vai para outro lugar recuperar o mar de histórias e nesse esforço o Harun vai crescer, claro, né? Ele vai ter ali uma jornada de autoconhecimento, mas ele vai conhecer também um monte de personagens peculiares, bem bizarros, como o gênio da água, o gavião-avião. Ele conhece essas novas terras que também são encantadas e tem lá um mar todo colorido, cheio de histórias. É um livro lindo, daqueles que dão leveza pro coração, que nem sempre são fáceis da gente encontrar. Toda vez que alguém pergunta assim, eu queria um livro leve, difícil, né? Porque, não sei vocês, eu gosto muito de temas pesados e eu acho difícil fugir deles. Mas esse aqui é maravilhoso, ele encaixa para muitas idades diferentes. Ele tem, como eu disse, esses personagens peculiares, inclusive um super vilão malévolo que explica todo o plano dele, sabe? Aquela coisa que a gente sente falta, que a gente quer ler de vez em quando. Além do que, ele reforça a importância das histórias, a importância da ficção, da imaginação, dos laços de amizade. É lindo, leiam. Mas, na real, o que mais me impressionou nesse livro foi a escrita. E aí é mérito tanto do Salman Rushdie, obviamente, quanto da tradutora Isamar Alando, porque esse livro ele é cheio de trocadilhos, rimas, ritmo, e ela achou expressões brasileiras que se adequam como uma luva aqui no contexto do livro, tornou o texto bem vívido, gostoso de ler. Eu vou ler 2 parágrafos do primeiro capítulo, o comecinho do primeiro capítulo, só para vocês terem uma noção da sonoridade, do quanto é vívida a leitura e imaginativa. Então o primeiro capítulo chama-se O Chá do Blá Blá Blá, que é um apelido pejorativo que dão pro mar de histórias, pro pai do Harun. Então o livro começa assim. Era uma vez, no país de Aleph Bey, uma triste cidade, a mais triste das cidades. Uma cidade tão arrasadoramente triste que tinha esquecido até o seu próprio nome. Ficava à margem de um mar sombrio, cheio de peixosos, peixes queixosos e pesarosos, tão horríveis de se comer que faziam as pessoas arrotarem de pura melancolia, mesmo quando o céu estava azul. Ao norte dessa triste cidade havia poderosas fábricas nas quais a tristeza, assim me disseram, era literalmente fabricada e depois embalada e enviada para o mundo inteiro, que parecia sempre querer mais. Das chaminés das fábricas de tristeza saía aos borbotões uma fumaça negra que pairava sobre a cidade como uma má notícia. E aí vai introduzir a gente à família do Harun. Mas vocês viram que lindo o texto? Essa palavra peixosos, que são os peixes queixosos, eu achei incrível. E o livro tá recheado desse tipo de expressão. A Isamar Alando foi perfeita nas escolhas que ela fez aqui de linguagem, porque não deve ter sido fácil traduzir esse livro. Enfim, é um texto cheio de bom humor, de fantasia, de aventura. Recomendo para todo mundo. Leiam esse, maravilhoso. E ele entra no meu projeto de 40 livros de ficção para ler antes dos 40. Caso você ainda não tenha assistido a esse vídeo, eu vou deixar aí no box de descrição e nos cards. Assistam, que é muito legal, é uma lista que é exatamente isso, né, que o título diz. Eu fiz uma lista com 40 livros de ficção que eu quero ler antes de completar 40 anos. Agora, em 2023, eu fiz 35, então tenho aí 5 anos para completar esses 40 e mais os 40 de não ficção, porque a gente não se contenta com pouco. E também dessa lista dos 40 de ficção, eu terminei em fevereiro A Friagem, da Augusta Faro, pela Editora Global. A autora, Augusta Faro, é goiana e esse é o primeiro livro de contos dela, foi lançado em 1998.
Eu peguei a dica desse livro com a Lilica, do canal Comparando Livros, fiquei muito curiosa. E o livro tem 13 contos que vão pro lado do insólito. Eu quero dizer realismo mágico, mas eu acho que não se encaixa como realismo mágico, como conceito, né? Então, vamos falar assim, coisas estranhas acontecem nesses contos, coisas até meio mágicas mesmo. São histórias de mulheres, mas sempre tem um elemento fantástico envolvido. Então, por exemplo, no primeiro conto, que é o conto As Formigas, uma mulher fica alertando todo mundo de que tem um bando de formigas a perseguindo, subindo nela, ela fica agoniada, assim, e muito paranoica, mas ninguém vê essas formigas em lugar nenhum. Então ninguém acredita nela. Um outro conto, que é o A Friagem, tem uma moça, que é a personagem central, protagonista, que começa a sentir um frio interno gigantesco e ela começa a congelar por dentro, e isso afeta também os seus arredores. Então as pessoas que chegam muito perto dela sentem esse frio enregelante. Tem um outro conto chamado As Flores, que narra desde o nascimento de uma bebê, aí ela vai crescendo, mas ela tem características muito parecidas com as das flores, sabe? O que dá para perceber é que esses elementos fantásticos, eles traduzem, né, de uma forma metafórica, as violências sofridas por essas mulheres, o despertar sexual delas, os medos guardados. E a linguagem é bem direta, fluida, os contos são curtos, então é um ótimo livro para intercalar com outras leituras. Uma coisa que fez os contos perderem um pouquinho o impacto para mim é que eles se focam na estranheza dessas situações que eu narrei, né? Eu dei alguns exemplos aqui. E aí é por isso que eu acho que não se encaixa como realismo mágico, porque geralmente no realismo mágico, quem está em volta não estranha a situação. E nesse livro as pessoas estranham. Então, assim, essas idiosincrasias são o que tem de mais legal no texto, de mais interessante, de mais diferente. É bem criativo, mas, na minha opinião, eu achei, por exemplo, que os enredos não são tão fortes assim. As situações que ela imagina são muito fortes, as características, mas não a história. Mas eu gostei muito desse primeiro contato com a Augusta Faro. Eu fui atrás do livro dela pela propaganda da Lilica e por saber que ela é uma autora do Centro-Oeste, que eu sempre tento variar um pouquinho também na parte geográfica as minhas leituras, e valeu bastante a pena. E o último livro que eu li em fevereiro foi Muito Longe de Casa, Memórias de um Menino Soldado, do Ismael Beer, pela Companhia de Bolso também, tradução de Cecília Gianetti. E esse é um livro de não ficção. O Ismael Beer realmente é um homem que está nos Estados Unidos e foi um menino soldado em Serra Leoa. E esse é um livro de memórias, então ele vai narrar, ele vai relatar a infância dele na Guerra Civil de Serra Leoa. Ele, com 12 anos, junto com seu irmão, que tinha 13 anos, e alguns amigos, saem de casa numa tarde. Eles vão passar a noite numa outra vila para participar de uma espécie de show de talentos, porque eles têm um grupo de rap, hip hop. Então eles vão a pé para essa outra vila, demora aí umas horas caminhando, e meio que não avisam a família que isso vai acontecer, eles só vão. E quando eles chegam nesse outro vilarejo, eles ficam sabendo que a aldeia deles foi atacada pelos rebeldes. E os rebeldes destruíram tudo, mataram muita gente da vila deles também conseguiu fugir, escapar, mas ficou todo mundo sem comunicação e eles não podiam mais voltar para casa. E aí começa a jornada do Ismael com esses amigos. É uma jornada muito dura, assim, duríssima, de verdade. Fugindo de um lugar para o outro, escondidos, passando fome, passando necessidade, falando muito da solidão que eles estão sofrendo, porque as incertezas são muitas, né? Se a família está viva, se tem alguém da família vivo. Então é uma peregrinação assim tensa, em busca de sobrevivência. A exaustão também é um elemento forte, porque eles não conseguem dormir, eles estão alertas o tempo todo para se chegar alguém, se eles ouvirem algum barulho, eles têm que sair correndo para se esconder. E aí vai passar por um momento em que eles são recrutados para o exército, para combater os rebeldes, e eles viram soldados. Então ele vai contar também essa vida de soldado que é extremamente... não sei nem o adjetivo, sei lá, absurda. E eles vão ser resgatados pela ONU, ele vai contar tudo isso. Então, assim, o texto em si, ele é literalmente o autor narrando a infância dele,
como ele passou pela guerra. A linguagem é direta, parece até que a gente tá conversando com o Ishmael, assim, ou que a gente tá ouvindo uma entrevista dele, algo do tipo. Inclusive tem algumas entrevistas dele aqui no YouTube. E no começo eu tava achando o livro, assim, um pouco sequinho demais, pouco literário, mas depois eu vi que tem elementos, entre aspas, literários, né? Não sei nem explicar muito bem o que isso significa pra mim. Mas que ele vai colocando ali momentos de infância, porque o livro fala muito sobre a infância perdida. É uma infância que ele não pôde ter. Então tem um momento lá que ele encontra os soldados e vai jogar bola. Tem um momento em que ele e os meninos encontram o mar pela primeira vez e ficam fascinados e ficam brincando, mas isso no meio da guerra. Mas esses momentos foram um pouco assim alívios, porque a gente sabia que o que vinha aqui era pedrada. Eu tô falando no plural porque foi o livro lido no mês de fevereiro pro Piquenique Literário. E eu acho que a maioria lá gostou da leitura, pela minha impressão geral. Eu adorei, eu gostei muito mesmo. Tem descrições bem feitas e impactantes. Aliás, já deixo aqui o aviso, se você for muito sensível em relação à violência, tem descrições bem gráficas sobre isso, sangue, tortura e crueldade. Apesar do tema pesado, a escrita é leve. Então o livro em si, pra mim, não foi o livro que me deixou mal em termos de ressaca literária. Sim, em termos de reflexão, né? Eu fiquei pensando como é que pode tanta gente passar por isso, porque é realmente muito cruel. Mas a leitura em si não foi penosa pelo texto. Então tem muita coisa aqui, né? A gente fica pensando nessa fragilidade da nossa estabilidade. A qualquer momento tudo pode mudar, a gente pode perder tudo, ficar sem chão, que foi o que aconteceu com ele. Perdeu a família, perdeu a casa, perdeu todas as referências que ele tinha, perdeu a infância, perdeu a saúde e de alguma forma ainda assim conseguiu sobreviver e conseguiu se salvar. Então é um livro muito forte, vale a pena demais a leitura. Então é isso, pessoal, essas foram as minhas 4 leituras do mês de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Foram 3 leituras muito boas e a História de Roma, que eu não gostei muito. Mas me conta aí o que vocês leram em fevereiro, se vocês já leram algum desses que eu mencionei. E se leram, eu quero saber também se vocês gostaram ou não, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!